gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma quarta-feira, que alegria. Mais um evangelho aqui no nosso canal do Instituto Amélia Rodrigues. É isso mesmo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu sou o Alberto Silva e estou toda quarta-feira às 8 horas da noite aqui com vocês para uma reflexão rápida, bem simples do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos últimos vídeos, que eu já apresentei aqui com vocês, eu falei sobre a importância do Evangelho no lar, por que devemos fazer o Evangelho no lar, e que funciona em 4 etapas, uma prece inicial, uma reflexão de uma mensagem, uma prece inicial, a leitura do Evangelho, reflexão, e finalizamos com uma prece final. Muito básico. Então, esses 4 passos, mas super poderosos, que podem trazer aí pra gente muita coisa boa. Então é isso, gente. Sem mais delongas, espero que você tenha colocado a sua aguinha, para fluidificar. É muito importante que a gente coloque a nossa água no Evangelho no lar, porque a espiritualidade, ela se encarrega naquele momento. Claro, a gente pede a eles, que se eles puderem colocar os medicamentos necessários nas moléculas da água, para que quando finalizarmos, o Evangelho, possamos tomar essa água. E essa água, além de todo o benefício que a gente já vai receber com a reflexão do Evangelho em nosso psiquismo e além da casa, ainda vamos trazer saúde para o nosso corpo. Olha que coisa boa, gente? Então, temos aqui a água, o Evangelho, o meu PDF com a mensagem, em PDF, porque eu não tenho um livro de mensagem aqui em mãos. Então, são os passos bem bacaninhas que a gente pode fazer para que a gente tenha o Evangelho no lar de forma muito positiva. Lembrando que é sempre bom fazer o Evangelho no lar em um determinado horário. Por quê? Porque a espiritualidade, ela vai estar sempre com você, naquele dia, naquele horário, naquele local, para realizar com você o Evangelho e trazer benefícios para sua casa, para você e para os espíritos que estão ali também, E a mensagem, gente, é do livro Vida Feliz, que eu vou começar aqui com vocês. E a mensagem, ela diz o seguinte: reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faz mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detente ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abra-te a beleza que há em tudo e adorne-te com ela. Ai, que linda essa mensagem, Quando ela começa, a gente acha que ela está querendo falar que é pra gente, focar na beleza. Mas não é essa beleza, da vaidade, que conhecemos. Ela se refere para que a gente tire um espaço de tempo para cuidar, da nossa saúde mesmo, espiritual. E cuidar, envolvendo-se com a natureza, interagindo com ela, é uma maneira de a gente cuidar da nossa saúde. Então, quando a gente abraça uma árvore, a gente conversa com uma planta, a gente admira uma flor, a gente sente o sol, a gente dança na chuva, a gente sente o pé no chão, na terra, na grama, quando a gente planta, quando a gente ouve um passarinho cantando, enfim, tudo isso, gente, são coisas positivas que embelezam a nossa alma e nos acrescentam. Porque a natureza, ela tem fluidos muito positivos. A brisa do mar é como se fosse um passe dispersivo, ele vai harmonizar todos os nossos chakras, olha que coisa deliciosa. Por isso que a gente vê muito das cenas de André Luiz nos livros e alguns livros espíritas, ele sempre recorrendo ao mar para refazer as energias, porque o mar é uma fonte potente de energias positivas, então aproveite a beleza da natureza aí para refazer as suas energias, tá? É muito bom. Então fica aqui a mensagem da nossa querida Jojo, Joana de Ângeles. E agora vamos fazer a nossa prece para iniciar aqui a leitura do nosso Evangelho. Então vamos fechar os nossos olhinhos, dar aquela respirada maravilhosa para agradecer a Deus por mais um dia. Obrigado, Deus, Pai, Mãe, Criador, Criadora de todas as coisas. É com muita alegria que iniciamos mais um Evangelho no lar, com o objetivo de refletir a palavra de amor, a palavra de bonança e esperança. Que possamos, através dessas reflexões, tocar a nossa alma
e através dela desenvolver um processo de autoconhecimento, de autotransformação, de reequilíbrio. Que a espiritualidade amiga abençoe o nosso lar, fluidificando as nossas águas, auxiliando na limpeza atmosférica e não só psíquica também. Que possamos juntos vibrar em harmonia e sermos instrumentos de paz e de trabalho. Que o amor seja a nossa chave capaz de abrir todas as portas. Que jamais percamos a fé e a esperança. Que sejamos sempre gratos a Deus por todas as coisas. Senhor Deus, também envolva esses países que se encontram em guerra, quantas pessoas vitimadas à violência, a essas guerras, a essas brigas por poder, por ganância. Senhor, ajudai-nos a despertar, para que não possa haver mais ódio, para que não possa haver tanta dor. É tão triste ver o que está acontecendo com o nosso planeta, mas sabemos que a culpa é nossa, é a nossa fragilidade, as nossas imperfeições. Que sejamos capazes de domar as nossas más tendências. Que sejamos fortes o suficientes para realizar a mudança. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então, depois dessa prece, dá até um soninho, vamos fazer agora a leitura do nosso Evangelho. Eu vou abrir de forma aleatória, tá? Então, eu não estudei aqui, não pesquisei nada, então eu vou apenas abrir, ler e refletir aqui com vocês, conforme eu entender a mensagem, tá? Então, fechar os olhinhos e vamos abrir a mensagem. E a mensagem é, nossa, interessante, é do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente está vivendo muito isso nesse momento atual. Claro que isso já existia desde o tempo de Cristo, né? Mas nos últimos tempos, o que temos visto de falsos profetas aí ditos cristãos e pregando o contrário, minha gente, não tá de brincadeira. Então a mensagem é a do número 9, é uma reflexão do espírito Erasto em Paris, né? E foi ditada essa mensagem em 1862. Então vamos ver o que Erasto nos diz aqui a respeito, né, dos caracteres do verdadeiro profeta. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Se você quiser abrir o seu evangelho, se você estiver aí nesse mesmo capítulo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, ponto 9, caracteres do verdadeiro profeta, né? Pode estar abrindo seu evangelho e acompanhando a leitura comigo, tá bom? Então vamos ver o que Erasto nos diz. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, realmente. Mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, elabora-se uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. Como estamos vendo isso, gente, nos tempos atuais? É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. É o que ele vai começar a dizer aqui. Não se confia ao comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão aqueles que sabem capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem, muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encaram como esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o homem do qual se abriga. Não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo.
Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tiverdes a Deus tirardes de Deus só um de seus atributos, não tereis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aquele que se apresenta como Cristo tem todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e seus atos, reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento, e em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo no tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus, e eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Poder disso está certos. Erasto, Paris, 1862. Essa mensagem de Erasto é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente tem visto muito isso, gente. Eu não vou nem entrar em questão política aqui, porque senão vai ser polêmica, e a gente não está aqui para gerar polêmica. O evangelho lá não pode ter polêmica, tá? A gente tem que focar na reflexão, mas sem briga, sem discussão. Mas a gente tem visto aí muitas questões de políticos se dizendo enviados de Deus, pessoas das igrejas, dos centros, das umbandas, enfim, do templo católico, templo evangélico, templo espírita, budista, se dizendo enviados do alto, com grande poder para gerar na terra transformações, guiar os filhos de Deus para os caminhos do bem, mas pregando ódio, separação, angústias, dores, violência, roubando, corrompendo, mentindo. São realmente enviados de Deus? Essa é a questão. Quando a gente ouve aí uma pessoa que se dizendo, eu sou cristã, a partir do momento que você se auto-intitula cristão, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Por quê? Quando eu digo cristão, eu já falei aqui o significado de ser cristão, são aqueles que seguem os passos de Cristo. Então, seguir os passos de Cristo é seguir tudo que Cristo pregou. Tá? Não é apenas aquilo que Cristo pregou e aquilo que eu quero e acho conveniente para mim. Tá bom? Não é isso não, porque é isso que as igrejas fazem, os religiosos estão fazendo aí. Eles pegam aquilo que me convém, e aí eu ataco o outro, mas aquilo que eu sei que vai prejudicar o meu comportamento, eu abafo porque ninguém precisa saber. Né? Isso não é ser falso cristão, isso é ser hipócrita. E isso já acontecia muito nos tempos de Cristo. Tanto que os sacerdotes, os fariseus, os escribas eram muito hipócritas naquela época. E Jesus, quando ele pregava para os mais simples, porque os ditos religiosos, que se diziam dotados de conhecimento, eram os que mais faziam coisas ruins. Jesus, ele foi perseguido por políticos, ele foi condenado por religiosos, ele foi morto por ditos religiosos. Olha que coisa horrível. E aí ele foi assassinado, ele foi morto, e aí pouco tempo depois o cristianismo se torna uma religião que começa a ganhar potência no meio dos gregos, dos romanos, porém esses eram os opressores.
E esses eram aqueles que perseguiram Jesus. Olha que coisa louca. Então, as palavras de amor pregadas por Cristo caíram nas mãos daqueles que perseguiram, aqueles que matavam, aqueles que roubavam, que corrompiam, que manipulavam. Então, o Evangelho acabou tomando uma potência de manipulação. Então, grande parte das palavras crísticas da Bíblia e tudo, existe aí um dedo de manipulação daqueles que tinham o poder na época. E hoje o mesmo comportamento se repete. Né? A gente vê aí pessoas que se dizem cristãs, mas fazendo o contrário, pregando ódio, pregando desavença, causando, né, aí grandes separações, provocando morte de outras pessoas, roubando em nome de Deus, matando em nome de Deus. Isso é ser cristão, isso é ser apóstolo de Deus, enviado de Deus. Deus manda para vir matar os próprios filhos, as suas próprias criaturas. Será que as pessoas não se tocam que tem alguma coisa que está errado aí? Né? Então, enviado de Deus prega amor em todos os instantes. É pureza em todos os instantes. É benevolência em todos os instantes. Não tem ódio, não tem palavra que vai contradizer o que diz o amor. Então, enviados de Cristo, os verdadeiros cristãos, são aqueles que verdadeiramente seguem os passos de Cristo, que amam a todos, respeitam a todos, compreendem a todos, estão com todos. E não importa se é baixo, se é alto, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é pardo, se é índio, se é americano, se é brasileiro, se é chinês, se é gay, se é lésbica, se é hétero, se é transexual, se é travesti, se é, enfim, sem terra, se é de tal partido, tal partido. Gente, que isso? Né? A gente está vendo guerras acontecendo em nome de Deus, em nome de terras, em nome de posses, em nome... Sabe? É uma coisa que a gente não entende, sabe? Porque contradiz com o amor. E por isso que muita gente deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar em Cristo, porque como assim? Fala de amor, mas mata? Se a gente for levar a pesquisa, o momento da Inquisição, que foi trazida pela igreja, pelos cristãos, se matou mais gente do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa absurda, né? Então, se a gente for analisar, mataram em nome de Cristo. Mataram em nome de Deus, como assim, gente? Quando a gente vê aquilo no Velho Testamento, povos matando povos, porque Deus mandou, tem certeza que foi Deus, gente? Ou é o meu orgulho porque o outro não aceita aquilo que eu quero? Entende? Então precisamos ter cuidado, gente, com todos aqueles que se dizem enviados de Deus, e sejam pastores, padres, palestrantes espíritas, sei lá, que for que esteja aí tomando a frente como enviado do alto, ou que tem um poder iluminativo para guiar multidões, mas tem falas que se contradizem, que pregam ódio, separação, violência. Então não são enviados de Deus. Como o próprio Erasto diz, aqueles que são enviados de Deus, a gente percebe pelo seu comportamento, pelos seus atos. Ele não precisa dizer, eu sou enviado de Deus. A gente olha para aquela pessoa e fala, não, essa pessoa, ela veio mandado de Deus, porque olha o exemplo de vida dela. Ela não precisa dizer, eu sou enviado de Deus, Deus me mandou aqui. Não. A pessoa que faz isso, dizendo que é um Messias ou que foi enviado por Deus, na verdade, não é. Ela está precisando disso para que seja acreditada e que as pessoas que são frágeis acreditam. Como ele próprio diz. É chocante que há pessoas ainda que acreditam nessas incredulidades, né? Então estejamos atentos, minha gente, para que não caiamos, né, nas garras aí desses falsos profetas que está sim nesse século moderno. Muita gente se dizendo enviado de Deus, mas pelo contrário, são piores do que os cruéis carrascos da antiguidade. Então, esteja atentos, porque aqueles que são enviados de Cristo pegam amor, paz, compreensão e respeito. Tá bom? Então essa é a mensagem do nosso evangelho de hoje. Abra bem os nossos olhinhos para essa gente, tá? E é isso, meus amores. Vamos agora para a nossa prece final, né? Agradecendo a Deus por essa reflexão. O que seríamos de nós se não fosse a bênção das reflexões que Jesus nos trouxe, principalmente os Espíritos que nos esclarecem tanta passagem na Bíblia que a gente às vezes não consegue entender. E eles nos trazem uma clareza tão linda, tão pura e tão forte, né? Então, vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pelas palavras do Evangelho.
Obrigado pelo amor que Cristo nos ensinou a desenvolver. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito difíceis na Terra. É um momento que parece que está acontecendo a separação do joio do trigo e que há guerras e separações e divisões e tudo isso dói, tudo isso machuca. Dai-nos forças, Jesus, para que sejamos fortes e capazes de compreender esse momento. Sejamos fortes e capazes de vencer os obstáculos. Que a luz do Evangelho acenda em nosso coração. Que o amor penetre em nossa alma e desenvolva em nós o senso crítico de reflexão. Que possamos estar atentos para não cairmos nas armadilhas daqueles que se dizem enviados de Deus. Que sejamos fortes, sejamos vencedores, sejamos capazes de seguir o Evangelho, semeando na terra as palavras, os exemplos de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais um Evangelho, por essa noite de reflexão. Que a espiritualidade abençoe o lar de quem está ouvindo e assistindo esse Evangelho. Que as águas dessa casa possam ser fluidificadas e que as pessoas possam tomar o medicamento necessário, trazendo paz, equilíbrio e saúde. Obrigado por tudo, Jesus, por tudo. Que assim seja. Agora vamos tomar a nossa água. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, nesse Evangelho. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo com alguém. É muito importante que a gente faça correntes de amor, do bem, trazendo sempre reflexões positivas, abrindo os olhos de outras pessoas. Então que a espiritualidade te abençoe, que você tenha uma excelente noite, que você tenha um excelente descanso e que no seu próximo dia você consiga pôr em prática tudo aquilo que não conseguiu realizar hoje, tá bom? Beijo no coração e nos vemos na próxima quarta-feira em mais um Evangelho no Lar, aqui no Instagram do Instituto Amélia Rodrigues. Tchau, tchau!